Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver uma partida muito interessante jogada no quinto round da 43ª Olimpíada de Xadrez que está acontecendo na cidade de Batumi, na Geórgia. Essa partida aconteceu no match entre as equipes da China e a equipe da República Tcheca, beleza? Wei, grande prodígio chinês, com seus impressionantes 2.742 pontos de rating, um dos top games do planeta, contra Jiří Stošek, jogador com rating 2.574, grande mestre tcheco. Vamos lá dar uma olhada. Olha só, o Wei deu início à partida com E4, temos C5, defesa siciliana por parte do Stošek, já mostra que não tá para brincadeira, vai tentar uma vitória. Cavalo F3, cavalo C6, e aí depois de cavalo C3, nada daquela historinha de Najdorf e tal, né? Não, vamos para coisa mais palpável, vamos para briga mesmo. D6, D4, peão toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, a gente chega na até então conhecida variante dos 4 cavalos da defesa siciliana, com a variante bispo G5, que ficou conhecida como ataque Ritterhauser, um ataque aí bastante utilizado já na antiguidade, bastante estudado, bastante explorado e de fato variante bastante violenta às vezes para ambos os lados. Vamos lá, seguiu E6, dama D2, padrão nessa variante. As brancas vão buscar fazer o roque aqui, né, jogando bem agressivo. Temos A6, as negras também não vão perder tempo. Depois de roque grande, bispo E7 desenvolvendo. F4, bispo D7, cavalo F3, B5, tudo isso bastante teórico, né? Bispo toma em F6, nada de retomar com o bispo. A teoria mostra que de fato o correto, nada de tomar com o bispo, o correto é de fato tomar com o peão, tá? Peão toma em F6, é a variante mais correta. E aí o que acontece? Tudo bem, as negras ficam com peões dobrados, contudo, elas têm esse par de bispos aqui que garante a compensação na posição para elas, beleza? Seguiu aqui na partida rei B1. O lance bispo D3 aconteceu em uma das partidas do match, por exemplo, de Fischer contra Spassky, numa de 1972, uma partida muito complexa, acabou em empate essa partida, contudo nada disso hoje. Hoje tivemos rei B1, um lance bastante típico, padrão também. Dama vem para B6 e aqui G3. Outro lance muito comum também é seguir com F5, onde as negras muitas vezes fazem o roque grande. As brancas preferem jogar com G3. Temos B4, as negras começam a avançar seus peões depois de cavalo E2, A5. As negras mostram que estão jogando de forma bastante direta, né? Cumprindo a premissa da abertura, que é de fato fazer esse ataque de minoria aqui, né, com esses dois peões, simplesmente avançando mesmo, buscando o ataque. É uma variante bastante perigosa que tem potencial para ambos os lados, né? Vamos ver no que dá. F5 é um lance bastante padrão, né? As brancas começam a tentar avançar seus peões também na ala do rei. E o que acontece? Muito interessante o lance que o Stošek faz, que é o lance E5, dando uma fechada no jogo aí. Ele limita de certa forma esse cavalo, né, vir para uma dessas duas casas, por exemplo, né? O peãozinho controla essas duas casas, embora ele enfraqueça um pouco essa casa aqui, né, que ele deixou de proteger, a casa D5. Entretanto, apesar de tudo isso, leva de certa forma um pouco de tempo, né, para as brancas de fato conseguirem fazer alguma coisa. É muito difícil, por exemplo, para elas levarem um desses dois cavalos, por exemplo, para essa casa aqui em D5, leva bastante tempo. Outra coisa, muitas vezes é interessante também trazer esse bispo aqui para a casa C4, para ficar de olho nessa diagonal que acabou de ser aberta. Contudo, também leva tempo para elas conseguirem botar esse bispo aqui e instalar ele de forma definitiva. Então, as negras vão ficando tranquilas aí. Esse lance E5 é interessante. Cavalo C1 foi o lance escolhido por parte do Wei. Por vezes é muito bom ter esse cavalo aqui na defesa da ala do rei.
Um lance interessante talvez fosse G4, né? É sempre interessante, contudo as negras continuam avançando com A4 e algo tipo cavalo G3, construindo aqui o ataque pouco a pouco na do rei. Às vezes a dama acaba aqui na casa H6, né? H4, muito comum também às vezes. Enfim, cada um tem seu plano, né? Um jogo interessante com ambas chances para ambos os lados. Mas seguiu o cavalo C1 na partida, por parte do prodígio chinês. Temos torre C8, por vezes um lance bem interessante. Muitas vezes coloca pressão ao longo da coluna C, que geralmente é aberta na abertura siciliana, né? Então, um lance muito útil, torre C8. E aqui, depois de um longo tempo pensando, o EI vem com um lance, de certa forma, vamos dizer, engraçado, estranho, bizarro, não sei. O lance que ele jogou foi o lance dama D5, bem estranho, coloca a dama de certa forma exposta no centro, e você vai perceber que esse lance é ruim porque a dama vai ter que mexer, vai ter que mover-se durante várias vezes sem nenhum sentido, sem nenhuma precisão. Outra coisa que não funciona aqui, por exemplo, você dizer, mas Renan, vamos, sei lá, desenvolver esse bispo, né, com o bispo C4, não é muito interessante também. Para você ter uma ideia, a posição das negras é muito dinâmica. Por exemplo, o cavalo D4 aqui seria um excelente lance. Primeiro, você abre esse ataque a descoberto no bispo aqui, e além disso ataca esse cavalo aqui. Então vamos dizer que as brancas tomem, né? Vai ter que escolher alguém para salvar. Vamos tomar aqui o cavalo, o bispo cai, esse cavalo está sendo atacado, né? Tanto por torre quanto por peão. Então vamos dizer que ele saia, torre toma, ganhando um peãozinho aí. Então as brancas têm que ter muito cuidado com essas coisas aqui, tá? As peças negras têm bastante potencial, principalmente esse par de bispos aqui. Vamos lá. Seguiu dama D5, um lance meio estranho, mas tudo bem. Cavalo A7, é um lance interessante. Começa a trazer essa torre, esse bispo para o jogo, né? Abre a diagonal para o bispo, abre a coluna para a torre. Interessante. Busca reposicionar esse cavalo, que muitas vezes pode vir para aqui na casa B5. Vamos ver o que acontece. Cavalo vem para D2, certo? Por exemplo, outra coisa, né? Vale destacar aqui, você dizer, por que eu não posso, por exemplo, jogar o lance bispo C4 já ameaçando aqui, capturar esse peão e tal? Porque as negras, por exemplo, podem simplesmente fazer o lance belíssimo rock. O rei fica totalmente seguro ali, né? A casa F7 está defendida e vamos supor que ele diz, vou continuar com o meu avanço aqui de peões e tal, e G4. As negras têm o contragolpe bispo B5, né, vindo para essa troca aqui. E aí vamos supor que você joga cavalo D2, defendendo o bispo, dama 6, coloca ainda mais pressão nesse camarada. E aí vamos supor que o bispo tome em B5, cavalo tome em B5, né? Vamos supor que a dama volte para a casa D3, dando a cravada nesse cavalo aqui, mas mesmo assim A4, e o ataque das negras é muito, muito forte, muito potencial aqui com esse cavalo, com potencial avanço de A3, né? E aí depois que esse peão sair daqui, o lance cavalo C3 também é bastante complicado. Então as brancas têm que estar muito, muito atenta a não fazer qualquer lance, né? Qualquer coisa assim, como por exemplo, a gente vê essa variante agora, bispo C4, tudo que funciona. Mas beleza, cavalo A7, seguiu o cavalo D2, certo? E aqui seguiu bispo C6, de novo, como ele disse, dama tá muito mal colocada, e as negras vão começar a aproveitar isso para ganhar iniciativa. Então a dama vem para D3, A4, lá vem aí o ataque da minoria, né? Simplesmente muito forte. Cavalo C4, as brancas tentam ganhar um certo contra-jogo, mas não é suficiente. Dama C5, temos dama F3, certo? Você pode se perguntar, Renan, por que não, por exemplo, tomar esse peãozinho aqui, né? Já que a gente tem 3 atacantes e as negras só tem 2 defensores em cima dele. Precisa ter bastante, mas bastante cuidado mesmo, porque lances como esse podem fazer com que podem trazer à tona, vamos dizer assim, né, podem evidenciar a boa posição das negras. A posição das negras é muito, muito boa mesmo aqui. Por exemplo, deixa eu te mostrar, olha só. Vamos supor que o cavalo toma o peão em D6, certo? Tô aqui dando chequezinho e tal, beleza. Dama toma, bispo toma, torre toma. E o que acontece? Bispo toma em E4, ameaçando tanto este peão aqui quanto essa torre. Você tem que escolher o que é que vai ser
o que é que você vai salvar e tal. E as negras têm um excelente ataque aqui. As negras têm uma posição muito, mas muito boa mesmo. Então, eu preciso ter bastante cuidado com isso, tá? Seguiu dama F3 nesse caso. O cavalo vem para B5. Começa a trazer aí as peças para o ataque mesmo, né? Cada vez mais as peças vão ficando mais próximas do rei branco. A dama vem para E3, meio que um desespero do chinês, né? Pedindo para trocar as peças. Ele simplesmente não aceita, claro. É muito melhor mesmo manter as damas de tabuleiro, inclusive com tanta possibilidade de ataque, né? Com esses dois peões aqui. Praticamente muito fácil aqui agora trazer as torres para apoiar isso. Tivemos o bispo D3, mas tentando dar conectado nas torres, desenvolver alguma coisa, defender esse ponto aqui, que indiretamente é fraco, né, por causa do ataque aqui indireto da torre da dama. E aqui um lance muito interessante, D5. Começa a colocar, claro, pressão nesse cavalo, começa a colocar pressão em E5, mas preste muita atenção, tá? Seguir o cavalo D2 nesse caso aqui, certo? Saindo do ataque. Se as brancas tomam o peão em D5, simplesmente o bispo toma em D5, você ataca esse cavalo aqui e ataca indiretamente esse peãozinho aqui, né? Tanto com o cavalo, né? Quanto com essas duas peças fazendo bastante pressão aqui. Então, muito complicada essa situação das brancas. Muito, muito delicada se elas tomarem. Se o cavalo D2, nesse caso, saindo do ataque do peão. A3, nossa, pressão demais aqui. Muita pressão nesse peão, muita pressão aqui, pressão em todo canto. Depois de peão toma em D5, bispo toma em D5. Você tem muita pressão mesmo. Cavalo E4 atacando a dama e a dama vem para casa C6 mantendo a pressão. Olha só, pressão aqui, né, com 3 peças. Olha isso. Pressão aqui, tem que ter muito cuidado. Pressão aqui, né? Muita pressão mesmo. Preste muita atenção em como a partida seguiu. Cavalo B3, meio que tentando dar uma defendida, né? Prender os peões aí, colocando um cavalo na defesa. Mas as negras simplesmente fazem um lance muito legal, que eu acho esse lance fantástico. Roque. O rei está perfeitamente seguro aqui. Ninguém, as brancas não conseguem fazer nada nesse caso. E simplesmente elas trazem mais uma peça para o jogo, né? A torre vai poder se juntar ao jogo aqui muito fácil. Seguiu torre de H E1 nesse caso. Se as brancas aqui estão praticamente perdidas já, as peças das negras praticamente sufocam as brancas. Se elas inventam de tentar trocar peças com o cavalo toma em D4, por exemplo, o peão toma em D4. Se você tomar, é melhor não tomar, né? Eu não sei, mas tipo, se você inventar de tomar aqui, torre de FD8 ameaçando descoberto, né? Então essa ameaça é muito, muito forte. Se você não toma e joga algo do tipo dama E2, por exemplo, saindo do ataque desse peão, né? Simplesmente peão toma em B2, ameaçando de novo bispo toma em A2, juntamente com dama A4. E é uma coisa simplesmente sem defesa, né? Indefensável aqui, torre se juntando aqui. Muito, muito complicado para as brancas. Elas decidiram jogar torre de HE1. Se o cavalo toma o peão em C2, não adianta tomar, né? Aqui, porque a dama está defendendo. Então, seguiu dama H6. Um pouquinho de desespero, né? Vindo meio que tentando atacar e tal. Dama H6, não adianta muito. Bispo toma o cavalo em B3 e olha só o desespero. Cavalo G5, né? Mas não adianta mesmo. Tipo, se você inventa de tomar, toma em B3, por exemplo, A2 segue, né? Aqui, se o rei tomar o peão, segue um checkmatezinho muito bonitinho, né? Depois que o rei vem pra cá, mate, né? Bem bonitinho. Se o rei não toma, inventa de sair com o rei C1, cavalo aqui é checa descoberto. Depois que ele vem para D2, simplesmente o cavalo pode tomar o bispo em D3. E a vantagem material é muito, mas muito grande. Então, não adianta muito, né? Você inventar de tomar, tem aí uma peça a mais. Agora, cavalo G5. Fala um pouquinho de parte do desespero, né? Se as negras tomam, por exemplo, as brancas jogam o lance F6. Acredito que pode seguir. Com ataque também aqui, né? Libera esse bispo aqui e tal. Então bastante complicado mesmo. Mas, claro que as negras não precisam fazer isso, né? Elas não são bestas de fazer isso.
simplesmente bispo toma em A2 é o caminho para a vitória. Aqui o que você faça perde, né? Na partida seguiu rei C1. Se você inventa de tomar o bispo, perde também, tá? Por exemplo, rei toma em A2, simplesmente B3 cheque, né? As negras podem sacrificar quase tudo, entre aspas, assim, né? Porque a mobilidade de peças é muito grande, pode acontecer de tudo aqui, tá? Então B3, o rei volta para B1, por exemplo, A2, rei C1 cheque, A1, promovendo para a dama, rei D2, né? Bispo B4, uma perseguiçãozinha, e depois disso um mate bem bonitinho também, né? Com o lance dama G2 aí, muito legal esse mate. Enfim, na partida seguiu o rei C1, né? O chinês não tomou o bispo, e aí depois de cavalo toma torre E1, isso é um cheque descoberto, tá? Da dama aqui, ó, dando cheque descoberto no rei, o rei tem que vir para casa D2, e aí cavalo F3 cheque, defende tudo, né? Força a troca com esse cavalo aqui, né? E além disso, porque está dando um cheque, então força a troca, ou seja, defende o mate que estava sendo ameaçado aqui na casa H7, né? Então H7. E além disso, vamos supor que depois já acontece a troca, né? Olha só, o rei totalmente exposto, esses peões aqui muito próximos de promover, né? E a vantagem material é muito grande, né? Se você for contar aqui, ó, fazer a comparação, né? Você tem uma torre e um bispo a mais, além de vários peões, então não adianta continuar, né, aqui nessa posição depois de cavalo F3 cheque. O prodígio chinês abandonou. É como eu disse, essas Olimpíadas acontecem de tudo, né? Partidas épicas, partidas fantásticas, e onde a galera mais fraca, assim, digamos, entre aspas, né? Bem entre aspas mesmo, a galera com rating mais baixo, vencendo aí muitos jogadores de rating alto, né? Que no papel, na teoria, são favoritos. Muito interessante, muito legal mesmo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo. E não esquece de se inscrever, porque aí você não perde nenhum vídeo novo. Tem muita coisa boa vindo por aí até o fim do ano. Forte abraço e a gente se vê muito, muito, mas muito em breve. Até a próxima.